Então, pessoal, boa noite, né? Começando a nossa 8ª aula, certo? Na aula de hoje, nós veremos os dispositivos de entrada e saída. Mas nós veremos mais a parte de como esses dispositivos eles acabam interagindo e se comunicando com o sistema operacional para que ele funcione da melhor forma possível, né? Não é o nosso objetivo aqui na disciplina ficar falando de teclado, de mouse, dessas coisas, tá certo? Então, no nosso tópico 1, certo? Então, uma introduçãozinha aqui, que a gente vai falar de alguns conceitos importantes para o decorrer da aula. Então, a gente tem uma introdução, certo? E primeiro, pessoal, a gente vai falar das principais funções que um SO tem, que ele tem que gerenciar, né, com relação aos dispositivos de entrada e saída, certo? Então, são as principais funções do SO com relação aos dispositivos de entrada e saída. A primeira função, e é uma função bem clara, pessoal, é que o SO tem que fornecer uma interface entre os dispositivos de entrada e saída e os usuários, os programas que rodam no nosso computador. Então, a primeira função é fornecer uma interface. Certo, pessoal? A segunda função é tratar erros que acontecem. Eventuais erros, por exemplo, de disco, de não conseguir ler um determinado espaço de memória, ou um mouse, ou algo que não esteja funcionando corretamente. Enfim, fazer essa interface de tratamento de erros. A terceira função, pessoal, seria interceptar interrupções. Essa parte aqui específica, pessoal, a gente vai falar ao longo das aulas e vai ficar mais claro essa função do SO em tratar as interrupções, certo? Mas basicamente ele tem essas três funções aqui. A gente sabe, pessoal, que todo dispositivo que a gente tem no nosso computador, para que ele funcione bem, a gente precisa de quê? Primeiro, a gente precisa do hardware. Então, para o mouse funcionar, a gente precisa do hardware, do mouse. E a gente precisa de um software que controle esse mouse. Tá certo, pessoal? Então, as duas próximas sessões a gente vai falar um pouquinho dos hardwares necessários para que a gente consiga controlar os dispositivos de entrada e saída. E na sessão seguinte nós vamos falar um pouquinho dos softwares que são necessários, certo? Então, começando aqui com o hardware de entrada e saída. Primeiro, pessoal, vamos aqui fazer uma divisão. Todo dispositivo de entrada e saída, ele pode ser classificado, a gente vai ver depois que alguns não se encaixam muito nessa classificação, mas pelo menos a maioria, eles podem ser classificados em dois tipos, que são dispositivos de bloco e dispositivos de caractere. Dispositivos de bloco e dispositivos de caractere. O que é isso, pessoal? O dispositivo de bloco é quando você tem que a transmissão dos dados entre eles e o armazenamento desses dados, no caso dos dispositivos de blocos, eles agrupam uma quantidade de bits em bytes e uma quantidade de bytes em blocos de tamanhos definidos, e essa estrutura ela é transmitida e armazenada. Os representantes dessa categoria, pessoal, são os discos. O HD, pendrive, então, enfim, tudo que é parecido com um disco, um dispositivo que é parecido, ou similar a um disco, ele é um dispositivo de bloco. Por quê? Porque os dados eles são transmitidos ao disco nessa estrutura. Os bytes são estruturados em blocos e armazenados em blocos nesses dispositivos. Diferente, pessoal, dos dispositivos de caractere. Por quê? Nos dispositivos de caractere, você não tem, quando os bytes
são transmitidos entre o seu computador e o dispositivo de entrada e saída, então, entre o seu computador e o mouse e o monitor, etc., esses dados, eles não apresentam nenhuma unidade, nenhuma estrutura. Você simplesmente tem uma cadeia de caracteres que é transmitida de forma contínua e processada. Então, aqui, pessoal, a gente tem como exemplo esses dispositivos de entrada e saída, a gente tem o mouse, a gente tem impressora, teclado, entre outros. Entre outros. Deixa eu dar logo uma formatadazinha aqui. Quando a gente usa o teclado, né, é bem claro de que ele manda um caractere por vez, né, não é nenhum bloco de dados. Exatamente. Já quando você pede para... Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, salvar do WordPad, ele vai salvar esse documento aqui no HD. Provavelmente, pessoal, esses dados eles serão transformados em um conjunto de blocos. Esses blocos armazenam alguns bytes, e esses blocos vão ser inseridos no HD. E depois você consegue consultar um bloco de dados desse, ler um bloco desse, salva em termos de blocos. Então, é a forma como os bytes são estruturados para transmitir e armazenar. E existe, pessoal, também importante, e é um assunto que nós iremos falar também aqui nessa aula, que complementa a nossa aula da semana passada, que foi de escalonamento de processo, que um dispositivo de entrada e saída que todo computador tem, e que a gente nunca trata ele como dispositivo de entrada e saída, né? É o relógio do computador. Ele é um dispositivo de entrada e saída, a gente vai ver isso. E o dispositivo de entrada e saída, ele é um dispositivo que ele nem se encaixa. O relógio ele é um dispositivo de entrada e saída que ele nem se encaixa no dispositivo de bloco e nem no dispositivo de caractere. Por quê? Primeiro que para ele se comunicar com o sistema, não há essa formação desses blocos de bytes. Segundo, porque ele também não transmite de maneira geral, pelo menos na sua função principal, esses caracteres. Basicamente, o que o relógio vai fazer são apenas interrupções, essas interrupções aqui, que a gente ainda vai falar, certo? Interrupções ao sistema operacional. Mas isso vai ficar mais claro no decorrer da aula, certo, pessoal? Então, primeiro, da parte de hardware, a gente entende essa divisão aqui, certo? Segundo, pessoal, outro conceito também importante com relação aos hardwares é que os dispositivos de entrada e saída, eles têm, todo dispositivo ele tem dois componentes. Então, componentes. E componentes são esses, pessoal? Ele tem um componente mecânico e um componente eletrônico. Mecânico e componente eletrônico, certo? Qual é o componente mecânico do mouse, pessoal? O próprio mouse. Esse é o componente mecânico desse dispositivo de entrada e saída. Qual é o componente eletrônico do mouse, pessoal? É o controlador de dispositivo. E onde está esse componente, pessoal? Nos nossos computadores pessoais, nos nossos notebooks, pessoal, todos esses dispositivos, eles estão na placa-mãe do nosso computador. Então, o controlador do teclado, o teclado, ele tem um componente mecânico? Tem. O próprio teclado. Ele tem um controlador eletrônico? Tem. E está onde esse controlador eletrônico? Na placa-mãe. O mouse, ele tem? Também tem. O próprio mouse e um controlador eletrônico que também está na placa-mãe. E assim vai para todos os dispositivos de entrada e saída. Certo, pessoal? E por que falar disso é importante, pessoal? Por um motivo muito simples. Esses componentes eletrônicos, pessoal, a gente pode dizer que ele é o controlador do dispositivo. O que é isso, pessoal? É um componente que está na placa-mãe que vai controlar o dispositivo de entrada e saída. Como é que ele controla esse dispositivo? Como é que ele se comunica com o sistema operacional? Isso aqui a gente está falando, pessoal, lembrando que a gente aqui está falando do hardware, tá ok? Está falando do hardware. Os controladores do dispositivo, o controlador do dispositivo, pessoal, de todos os dispositivos de entrada e saída, ele apresenta
conjunto de registradores. Registradores, pessoal, como se fosse uma unidade de memória que armazena alguns bytes. Tá, pessoal? Que o processador tem, registradores, etc. E ele também tem, pessoal, um buffer de dados. Rapaz, essa aula de hoje eu não estou entendendo direito, não. Vamos entender aqui, pessoal. O controlador do dispositivo do mouse, pessoal, ele tem o quê, pessoal? Ele tem um conjunto de registradores que são unidades da memória física que estão na nossa placa-mãe e um buffer de dados. Para que serve, pessoal? Imagine que o sistema operacional ele queira, por exemplo, verificar se há alguma interrupção ou se uma impressora ou se um mouse, um teclado, ele está disponível para receber um comando. Como é que o sistema operacional, muitas vezes, ele vai saber? Ele faz uma consulta, às vezes, aos registradores do controlador do dispositivo. Por quê? Porque nesses registradores há informações se, por exemplo, o dispositivo de entrada e saída ele está ocupado ou está livre para receber uma determinada instrução. Então, da parte de controlar, do sistema operacional controlar os dispositivos de entrada e saída, muitas vezes ele faz esse controle utilizando os dados presentes nos registradores. Registradores do controlador do dispositivo. Mas, pessoal, a gente sabe que nos dispositivos de entrada e saída, muitas vezes você não quer só enviar um comando, você quer enviar, e é o mais comum, você quer enviar um conjunto de dados ou ler um conjunto de dados. Então, pessoal, o controlador dispositivo, ele também tem um buffer de dados, que é também uma unidade da memória que, por exemplo, armazena uma sequência de caracteres, certo? Então, por exemplo, pessoal, vou dar um exemplo prático. Quando a gente manda imprimir um documento, provavelmente o sistema operacional, ele consulta a impressora através do seu controlador dispositivo por meio dos seus registradores, para saber se ela está ocupada, não está, e etc. Depois, o que é que o sistema operacional faz? Ele pode copiar os dados que você precisa imprimir para o buffer de dados do controlador do dispositivo, e, a partir desse buffer de dados, são os dados que sairão na impressão. Então, por meio desses dois carinhas aqui, são muito importantes, você consegue controlar e passar informações para o dispositivo de entrada e saída. Assim como você também pode, o dispositivo de entrada e saída, pessoal, no caso do mouse, ele pode, à medida que eu estou mexendo aqui o meu mouse aqui na tela, ele está armazenando, ele está gerando um conjunto de bytes. Esse conjunto de bytes são armazenados no buffer de dados do controlador dispositivo do mouse, e o sistema operacional ele lê esses dados para determinar em que posição da tela, por exemplo, esse mouse está. Então, pessoal, o buffer de dados ele é um local onde o SO pode ler e escrever. Ler e escrever o quê? Os dados que estão saindo ou entrando dos dispositivos de entrada e saída. Daí o nome, né, pessoal? Então, não tem mistério. Não tem mistério. E assim, Felipe, eu diria mais que, tipo, não só o SO escreve dados aí, mas o próprio dispositivo também. Por Sim, exemplo, o disco rígido, né? Quando você vai pegar um dado de lá, o próprio dispositivo ele escreve os dados no buffer, e quando os dados estão lá, ele informa para o SO, né, que o SO pode recolher esses dados que estão lá guardados no buffer. Então é tipo em duas vias, né? exatamente. O SO ele pode ler e escrever do buffer. Se ele quer, se é um dispositivo de saída, muitas vezes o SO vai escrever, né, no buffer para sair. Uhum. Se é um dispositivo de entrada, quem é que escreve nesse buffer? O dispositivo, né? Mas tipo, o HD é um dispositivo de entrada e saída, né? Ele tanto envia dados No quanto caso é os recebe. dois, Aí No tanto caso o é os dois. SO escreve, quanto o próprio dispositivo também escreve nesse buffer. Também escreve. E, mais uma vez, lembrando que aqui a gente está falando de componente de hardware. É óbvio que tem um software, a gente tem um sistema operacional que é um software que controla isso aqui, e outros softwares que a gente vai falar daqui a pouco, certo, pessoal? E outro conceito também bastante importante é o conceito de interrupção.
Interrupção, pessoal, a gente vai ver uns exemplos posteriormente. Essa mesma interrupção que a gente viu aqui. Receptar interrupções, está aparecendo aqui de novo, mas vai ter um exemplo que a gente vai, quando a gente já estiver falando sobre comunicação dos dispositivos de entrada e saída, a gente vai dar um exemplo com a impressora que vai ficar bem claro que é essa interrupção. Mas aqui, pessoal, eu quero que vocês guardem essa informação agora, nesse momento, de que interrupção é o quê? Quando um dispositivo termina a sua tarefa, por exemplo, de imprimir um caractere numa folha, imprimir o caractere, ele coloca no barramento, né? No barramento do sistema um sinal, o controlador dispositivo, ele verifica, né, que o dispositivo colocou isso no barramento, então que ele terminou de, por exemplo, escrever um caractere e avisa a CPU. O controlador pega esse dado e avisa a CPU o que fazer. Então, pessoal, fique com essa informação de que quando tudo vai fazer sentido daqui a pouco, mas quando um dispositivo de entrada e saída, por vezes, termina um determinado trabalho, ele coloca esse aviso, né, de que, terminei, pessoal, terminei. Então, ele avisa, e esse aviso de que ele terminou vai para o sistema operacional como uma interrupção. Por enquanto, vamos ficar com essa informação. Tá certo, pessoal? A gente vai entender aqui na parte de software, certo, pessoal? Então, basicamente, com relação ao hardware de entrada e saída, eu quero que vocês saibam, né, para quem chegou depois, né, que existe essa divisão dos dispositivos entre bloco e caractere, que, em termos de hardware, você tem sempre o componente mecânico e o controlador. O componente mecânico é o próprio dispositivo, e os controladores é uma unidade de hardware que irá auxiliar, irá ajudar no controle e na comunicação desse dispositivo de entrada e saída, e que todo dispositivo de entrada e saída tem o seu controlador de dispositivo. Os controladores, eles têm registradores, que é para você controlar as instruções, o que é que vai ser feito, e quando você quer transmitir, escrever ou ler, pegar os dados, ou mandar os dados para o dispositivo de entrada e saída, como o caso André falou do HD, você utiliza um buffer de dados para isso. Tá certo, pessoal? E também tem um carinha que é chamado de interrupção, que é quando o dispositivo de entrada e saída ele termina uma tarefa dele, ele gera uma interrupção. Por enquanto, fica com essa informação, certo, pessoal? Bom, a gente viu aqui essa parte de hardware de entrada e saída, e agora nós vamos entrar, peraí, é o 1, 2, 3, certo? Que é o software de entrada e saída. A gente sabe, pessoal, que para que um dispositivo de entrada e saída ele funcione corretamente, a gente tem que ter o hardware e tem que ter o software que controla ele, certo? E esses softwares, pessoal, que controlam os dispositivos de entrada e saída, eles são guiados por uma série de princípios. Quem é que implementa esses princípios? Já adiantando, o sistema operacional, tá? De maneira geral, o sistema operacional. Então, o primeiro princípio que esse software que controla esses dispositivos de entrada e saída tem que ter é a independência do dispositivo. O que é que significa, pessoal? Que o sistema operacional ele tem que ser geral ao ponto de que, se eu tenho um mouse da Microsoft e eu tenho que oferecer uma interface para que esse mouse da Microsoft trabalhe comigo, com o seu sistema operacional. Mas se eu tenho um mouse da Multilaser, ele também tem que trabalhar comigo, o sistema operacional. Então, independente do dispositivo, tem que existir um conjunto de regras que vale para todos os dispositivos, independente da marca, digamos assim. Então, quem implementa isso? O sistema operacional. Segundo princípio, que o software, né, que o SO tem que ter para que ele consiga gerenciar os dispositivos de entrada e saída. Nomeação uniforme. O que é isso, pessoal? Todo dispositivo de entrada e saída ele tem que ter um nome de um conjunto específico de caracteres para o SO.
confesso que eu não sei o porquê que isso virou um princípio, mas eu creio que quando estavam se projetando os sistemas operacionais, deve ter havido algum problema com relação à identificação de qual dispositivo pertencia a qual coisa, enfim. Então, você tem que ter um padrão para nomear basicamente, você tem que ter um padrão para nomear os dispositivos de entrada e saída, os diversos dispositivos que o SO tem que controlar. Terceiro, tratamento de erros. Muitas vezes, pessoal, o próprio controlador do dispositivo, ele consegue já tratar alguns erros, como, por exemplo, se tem alguma poeira no HD ou alguma coisa do tipo. Então, às vezes, o próprio controlador, ele consegue, tipo, às vezes o erro acontece, mas se você pedir para ler de novo o dado, ele, como é que se diz? Ele conseguiria ler. Então, às vezes, isso é controlado pelo próprio controlador do dispositivo. Diga, André, você ia falar? Ou não? Não, eu não. Sim, é porque teve uma zoadinha, eu achei que era... Então, pessoal, às vezes, o próprio controlador do dispositivo, o próprio hardware, ele trabalha esse tratamento de erros. Porém, isso não impede do SO também identificar e contornar, se for possível contornar, algum erro de hardware, tá certo, pessoal? E o quarto princípio, digamos assim, que o SO, que os sistemas, eles têm que se guiar para fazer um bom gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída, é trabalhar com transferências síncrona e assíncrona. Pessoal, se vocês assistiram a aula de escalonamento, vocês viam que muitas vezes os processos de escrita e de trabalho do sistema operacional com os dispositivos de entrada e saída não é síncrono. Por quê? Porque, às vezes, como são processos muito demorados, às vezes o sistema operacional, ele, tipo assim, ele envia uma cadeia de caracteres para ser impresso, por exemplo, uma folha para ser impressa na impressora, e ele deixa aquilo ali processando, é como se diz, ele deixa a impressora trabalhar, imprimir todos os caracteres, tudo que ela tem para imprimir, e ele vai executar, o sistema operacional vai escalonar, e vai executar um outro processo de um outro programa. Ao terminar aquela operação de entrada e saída, pode ocorrer o quê? Uma interrupção que diz para o sistema operacional, ei, terminei. E agora? Tem mais alguma coisa para imprimir? Não tem? Aí, com essa interrupção, o sistema operacional vai acabar podendo chavear para o processo de impressão novamente. Então, esse trabalho de entrada e saída, de você iniciar uma tarefa, e enquanto essa tarefa estiver ocorrendo, por exemplo, uma tarefa de impressão, uma tarefa de busca no disco, enquanto está ocorrendo, porque a gente sabe que a nível de CPU, ela é uma tarefa que demora, para a gente aqui não demora nada, né, pessoal? São milésimos de segundo. Mas para a CPU é uma tarefa demorada, então ela pode mandar, por exemplo, e se buscar um dado no HD, e enquanto você está buscando o dado no HD, você bloqueia aquele processo, executa um outro processo, e depois coloca esse processo no estado de pronto e, porventura, em execução. Já pegando aqui um gancho dos estados, dos processos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, esse, pessoal, são alguns princípios que norteiam os sistemas que vão trabalhar com entrada e saída. E que sistemas são esses que controlam os dispositivos de entrada e saída? O nosso querido sistema operacional. Então, pessoal, com relação ao funcionamento dessa transmissão dos dados entre o sistema operacional, entre os programas e os dispositivos de entrada e saída, e aqui é onde a gente vai entender aquela questão das interrupções, etc. Esse transporte de dados, digamos assim, a forma como o sistema operacional se comunica e transporta os dados para os dispositivos de entrada e saída podem ocorrer de três formas. A primeira, entrada e saída programada.
que significa isso, pessoal? Vamos explicar essa entrada e saída programada por meio de um exemplo. Imagine que eu estou aqui com essa notas de aula 8, né, que vai ser esse arquivo aqui, e eu quero imprimir esse arquivo. Então, primeiro, do mais alto nível, pessoal, eu tenho o quê? O meu WordPad aqui, né? Que é um programa de usuário. Pronto. Esse WordPad, ele tem um conjunto de dados que precisa ser impresso. Provavelmente o que vai acontecer? Ele vai consultar a impressora. Opa, acho que dá para imprimir isso aqui. Ele vai chamar o SO através de uma chamada de sistema e vai dizer: Windows, por favor, mas eu queria imprimir isso aqui. Queria imprimir essa folha aqui. A Windows diz, na hora, pega todos esses bytes que compõem aqui esse arquivo aqui, porque tudo isso aqui vai ser transformado em bits, né? Todas essas letras, esses caracteres, espaços, etc., vai ser tudo transformado em bits, em bytes. Ele vai pegar esses dados que, se é um programa de usuário, vocês vão lembrar, pessoal, das aulas anteriores, a gente já viu. Ele está no espaço de usuário, vai copiar esse conjunto de bytes para o espaço de núcleo, que é o espaço onde o sistema operacional trabalha. Ele pode colocar isso num vetor, por exemplo. Ele armazena lá no espaço de núcleo. Aí agora o que é que ele vai fazer, pessoal? Ele precisa imprimir. Impressão é o quê? É uma impressora, é um dispositivo de entrada e saída. O sistema operacional vai para quê? Controlador da impressora. Deixa eu consultar aqui o teu registrador aqui, algumas informações nos registradores, para ver se está tudo ok, porque eu estou aqui com um bocado de coisa aqui que eu estou querendo imprimir. Aí ele consulta lá os registradores e tal, e diz, rapaz, dá para imprimir. Vou imprimir. O que é que ele faz? Coloca esses dados num buffer, conjunto de dados no buffer, aí ele vai, caractere a caractere, dizendo, olha, imprima esse caractere aqui. Por exemplo, dessa frase. Imprima o traço. Aí a impressora vai e entende que é para imprimir um traço. O que é que acontece, pessoal? Na entrada e saída programada, o processo de impressão, ele fica rodando em loop. O que é que significa? Que o processo, ele fica direto, ele dá o comando para você imprimir o traço e fica verificando no registrador se esse traço já foi, tipo, computado, se ele já foi impresso. Quando esse traço é impresso, muda algo no registrador, ele diz, opa, mudou. Posso mandar para imprimir, por exemplo, o E. Digamos que esteja tudo junto, né? Pronto, aí ele pega e faz o quê? Ah, agora dá para imprimir o E. Aí ele vai dar o comando para a impressão do E. Depois ele entra, depois que ele deu o comando para a impressão do E, ele fica em loop novamente, consultando o registrador. Quando o registrador dá o sinal, ele pega e diz, opa, agora imprima a barra. Opa, e assim esse processo ele vai repetidamente, imprime o S, imprime o P, o R, o O, o G, e assim sucessivamente, até imprimir todo o documento. Qual é o problema dessa técnica, pessoal? O processo ele tem que ficar em loop até você conseguir imprimir todos os caracteres de todos os documentos, ou seja, é o sistema operacional quem controla a impressão de cada caractere. Deu para entender? Até aqui? É o sistema operacional que controla, que dá o comando para que cada caractere seja impresso. Então, ele que fica verificando se a impressora já terminou aquele caractere e, se tiver terminado, ele é que indica para imprimir o próximo caractere. Só que desse jeito, pessoal, você meio que perde muito tempo, porque o processo ele tem que ficar lá rodando lá, conferindo se você pode enviar o próximo caractere ou não. Isso é um comportamento desejável. Então, pessoal, o que é que ocorre? Existe a segunda alternativa, que é o quê? Entrada e saída. Isso aqui, pessoal, ocorre para a impressora, mas você pode pensar em outros dispositivos que utilizam essa técnica também, tá, pessoal? Uma outra alternativa é a entrada e saída orientada à interrupção. Agora que a gente vai entender aquelas interrupções que nós vimos na
aqui na seção 1, interceptar interrupções, nós vimos aqui de novo, e agora com esse exemplo aqui é que nós vamos entender o que eu disse. Por isso que eu disse para vocês guardarem aquela informação que a gente ia ver. O que acontece, pessoal? Uma alternativa é o quê? Quando o sistema operacional ele diz o comando, ele verifica que eu posso imprimir o caractere, o traço. E eu indico e eu digo, dispositivo de entrada e saída, pega o traço aí e imprime aí. O que é que ele pode fazer? Ele pode dizer, enquanto tu está imprimindo o traço aí, porque é uma tarefa custosa a nível de CPU, eu vou executar bem rapidinho aqui o outro processo aqui, e depois, quando tu terminar, tu me avisa aí que tu terminou, porque aí eu venho e dou o comando para tu imprimir o caractere E, por exemplo. Para tu imprimir o E. Por isso, pessoal, que a gente diz que ele é orientado ao quê? À interrupção. Porque o sistema operacional, ele indica que você vai imprimir um traço, por exemplo, vai fazer outra coisa e diz assim, quando tu terminar o traço, me interrompe que eu coloco outro caractere que precisa ser impresso. Aí, assim, o dispositivo, o controlador do dispositivo faz. Quando termina, ele vai, interrompe, ele faz uma chamada, uma interrupção ao sistema operacional e diz, ei, ele terminou lá, vem aqui para colocar para imprimir aqui o outro caractere, ao sistema operacional. Volta para o processo de impressão, manda imprimir o E e vai fazer outra coisa. Esse processo, pessoal, a gente viu, se quem não tiver assistido a aula passada, o que está acontecendo aqui é um chaveamento de processo, que a gente viu na aula passada, que era o quê? Escalonamento de processo. Essa mudança de processo, do processo para impressão para um outro processo do Chrome, por exemplo, ou de outro programa que esteja em execução. Aí você deve se perguntar, mas, vixe Maria, assim ficou muito complicado. Toda vida, caractere por caractere, byte a byte, às vezes que está no buffer, você precisa fazer uma interrupção. Vixe Maria, tirei a barra daqui. Olha, meu Deus, foi que eu apertei aqui. Você apertou insert, né, eu acho. Cadê esse bicho aqui que eu nem sei? É INS. Procurei INS no teclado. Ele fica perto de delete, home, end, essas coisas. Pega, Jesus, eu apertei nesse aqui já. Ainda tá, né? Ainda tá, mas eu... Ah, peraí. Agora foi. Olha, meu Deus do céu. Aqui. Então, pessoal, aí você diz assim, mas esse negócio é muito sem futuro. Pai, caractere a caractere, byte a byte, eu tenho que ficar interrompendo o processador direto, e o processador não, o sistema operacional direto, todo caractere dizendo que, ei, terminei aqui, coloca aqui o próximo para imprimir. Isso aí é muito sem futuro. De fato, eu concordo que é sem futuro. Então, por isso que a galera criou a entrada e saída usando DMA. DMA seria quando o controlador do dispositivo ele tem acesso direto à memória, que aí vem acesso direto à memória, do inglês, né? Mas assim, pessoal, resumindo o que é essa entrada e saída usando DMA, quando o sistema operacional ele tem um conjunto de caracteres que ele quer imprimir, por exemplo, desse documento aqui, ele coloca isso no buffer e ele diz, controlador do dispositivo, rapaz, faça um favor para mim, vá controlando aí os caracteres que precisam ser impressos. Quando terminar tudo, tu me avisa. Pode ser desse jeito? Aí o controlador diz, tá, beleza. Então, aquela função de dizer, imprimir o traço, espera, fica consultando. Ah, terminou. Imprime o E, espera, fica consultando. Imprime a barra, espera, fica consultando. Não é mais o sistema operacional que vai fazer. Por quê? Porque o sistema operacional ele delega ao controlador do dispositivo essa tarefa. E quando você termina tudo, você imprimiu tudo, aí o controlador do dispositivo gera uma interrupção para o sistema operacional dizendo, ei, terminei aqui. Bom, aí o sistema operacional pode tomar as atitudes dele, ele pode matar o processo se terminou tudo,
ou ele pode, se tiver mais alguma coisa para imprimir, ele pode recomeçar o processo novamente, enfim. Mas nessa categoria aqui, o sistema operacional meio que delega ao controlador de dispositivo a tarefa de ficar byte a byte, ou caractere a caractere, o que é que ele vai ser impresso o que é que ele vai passar para o dispositivo mecânico, para o dispositivo de entrada e saída mesmo. O DME é um hardware extra, né, que tipo, exerce justamente essa função de a CPU passar uma função para ele fazer e ele realizar ali junto com o dispositivo de entrada e saída e só interromper a CPU quando terminar, né? Isso, porque, assim, na realidade é uma forma do hardware ele se comunicar sem ter que estar interrompendo o sistema operacional, né? Isso. Por quê? Porque ele tem acesso direto à memória, digamos assim, né? Tem acesso direto à CPU, né? Então você não precisa ficar enchendo o saco do sistema operacional para executar uma tarefa, por exemplo. Isso, ele mesmo pega os dados da memória, né, e manda para o dispositivo de entrada e saída para ser executado. Isso, porque aí ele fazendo isso, ele mesmo pegando. Você lembra que eu falei que o SO ele mantinha tipo um vetor que ele pegava lá do usuário, e ele pegava esse vetor e ficava transformando para o buff e ficava dizendo o que é que tinha que ser impresso. Então, digamos que você tira isso, essa parte, e o próprio controlador do dispositivo é quem faz quem pega esses dados, né, da memória, digamos assim. Uhum. Então, é a forma mais, como é que se diz, eficiente, digamos assim, né? E aqui a gente está falando, veja pessoal, que o objetivo da aula de hoje não é ficar vendo, e o teclado é um dispositivo para não sei o que, entrar com dados, o mouse é não sei o que, não, pessoal, a gente está vendo aqui como é que ocorre essa transmissão e essa comunicação e qual a estrutura que a gente tem para que esses dispositivos de entrada e saída trabalhem com o nosso computador, certo? Então, pessoal, aqui a gente encerra. Na realidade, a gente não encerra, né? Mas porque essa parte aqui ela é de continuação dos softwares de entrada e saída. Vou formatar aqui. Beleza, pessoal. Ainda com relação a softwares de entrada e saída, só que colocando aqui um outro tópico para ficar mais organizado, esses softwares de entrada e saída, eles são complexos. Se eles são complexos, a gente pode dividir eles em algumas camadas e alguns tipos, tá? A gente chama de camadas do software de entrada e saída. Primeiro, pessoal, o sistema operacional, a gente falou aqui que essas interrupções, seja aqui nessa aqui que a gente falou, que foi caractere a caractere, seja quando você termina uma determinada operação, digamos, operação mais longa, mas toda hora, pessoal, os dispositivos de entrada e saída, eles estão gerando uma série de interrupções ao sistema operacional. Inclusive, o dispositivo de entrada e saída que a gente vai ver posteriormente, que é o relógio. Então, são tantas interrupções de entrada e saída para o sistema operacional, mesmo usando isso aqui, os diversos dispositivos, que o sistema operacional tem que ter um carinha que é específico para tratar essas interrupções. Então, pessoal, a gente tem aqui, a gente até pode classificar esse carinha, que é um carinha muito importante do sistema operacional, como tratadores e interrupção. Pense, pessoal, se o sistema operacional ele fosse uma camada, e se você cavasse o sistema operacional, ele seria a última camada, meu amigo. Ele estaria lá no fundo do sistema operacional, nas entranhas do sistema operacional. Se você for ver um código de um sistema operacional, se você for na entranha da entranha, você vai ver esse cara aqui, que é uma parte do sistema operacional específica para lidar com as interrupções de hardware. Beleza. A gente tem esse cara aqui. Só que a gente também tem um outro carinha muito importante, que eu vou precisar até... Sumiu. Sim, Felipe. E tipo assim, isso aí seria um conjunto de rotinas, né, digamos assim, que, por exemplo,
basicamente da seguinte forma: se acontecer a interrupção X, aí execute essa sequência de comandos. Se acontecer a interrupção Y, execute essa sequência de comandos, né? Seria só código para tratar as interrupções que podem ocorrer no sistema. Exatamente. E esse código pertence a quem? Ao sistema operacional. Isso. Então, são funções do SO. Só que são funções que, veja, pessoal, que essas funções aqui, elas estão lidando diretamente com o hardware do dispositivo. Então, é por isso que isso aqui é o baixo nível do baixo nível. Certo? Então, por isso que a gente diz que ele está lá no... nas tripas das tripas. Tá, como diz aqui o pessoal aqui no trabalho, aqui, nas tripas das tripas do sistema operacional. Então, pessoal, a gente tem esse cara, que é importante, por quê? Porque a gente viu que interrupções, elas ocorrem por meio do dispositivo de entrada e saída, a gente já falou aqui delas. Beleza. Outro cara também, pessoal, muito importante, é o quê? O drive. Drive do dispositivo. Veja, pessoal, que o que é que acontece? Todo dispositivo ele é feito por um fabricante, né? O mouse é feito pela Multilaser, pela Microsoft, enfim. Cada hardware desse, cada componente mecânico desse, muitas vezes você tem instruções específicas para lidar com determinado hardware. Você tem formas específicas para lidar com buffer, com os registradores. Se a gente for falar de... Tem mouse que tem mais botão, mouse que tem menos botão, né? Tem características assim. Apesar de ser um mouse, ele tem umas características individuais, né? Isso. Quando a gente fala de um disco, pessoal, quantas trilhas num HD mesmo, sem ser um HD SSD, quantas trilhas tem nesse HD? Quantos setores tem nesse HD? O sistema operacional ele não tem como saber. Quantas trilhas tem, quantos setores tem, como é que está o formato do HD. O sistema operacional não sabe disso. Mas tem que ter alguém que saiba disso. Por quê? Porque quando eu vou escrever um dado no HD, ele vai para uma posição específica. Só que o sistema operacional ele não conhece essa posição específica. Quem conhece essa posição específica é o drive do HD. Então, o sistema operacional ele lida com esse componente de software que diz, olha, eu tenho que escrever isso aqui no seu dispositivo. O drive do HD é quem sabe, rapaz, eu vou colocar aqui na trilha 3 no setor 38. E vai e coloca. E dentre essa função, veja, pessoal, que um drive de HD ele é totalmente diferente do drive de mouse. Um drive de um mouse, você não precisa de setor, de trilha, de nada, você não armazena nada nele. É como se o mouse trouxesse o mapa. O mouse é desconhecido. Na hora que você conecta, ele instala ali o drive e o sistema passa a reconhecer. O sistema passa a reconhecer. Todo mundo sabe, todo mundo vê muito, né? Não, coloque... tá com problema de drive, tente atualizar o drive e tal, não sei o quê, porque não está funcionando, porque os dispositivos não estão reconhecendo, será que não é o drive? Às vezes quando você coloca, por exemplo, a placa de vídeo, etc. Então, assim, pessoal, o drive, ele tem, a nível de sistema operacional, ele tem essa importância. Então, é por isso que ele é um software extremamente importante para o funcionamento da Fazendo uma analogiazinha, o driver seria tipo o manual de como usar aquele dispositivo, né? Como o sistema operacional usar aquele dispositivo. Isso. Porque, na realidade, a gente vai ver que o sistema operacional, ele se comunica com o dispositivo, né? Mas como ele não conhece o dispositivo, ele precisa de alguém que traduza, que conheça melhor aquele dispositivo para que ele consiga usar. Né? Das informações, né? Isso aí. O Windows 7 ainda tinha esse negócio. Você colocava um novo mouse, aí ficava lá meia hora carregando o drive. O Windows 10 eu não vejo muito, não. Acho que eu nem vi assim, carregando drive. É porque eu acho que às vezes o Windows ele vai embutindo os drives dentro dele mesmo, né? Assim, então, por exemplo, quando sai, ele não tem quase drive nenhum, então você às vezes tem que instalar na mão, mas à medida que, acho que a própria Microsoft ela vai colocando os drives dentro do Windows mesmo, que é para quando você, ou então fazendo aqueles drives genéricos, né, que, enfim, que é para quando você...
no Windows 7 tinha, eu não sei se alguém usava isso, como é o nome? Era Booster, não lembro, que era um programa que ele pegava todos os drives e já colocava no Windows 7, para você não sair caçando os drives da marca do computador. Exatamente. Ele pegava uns drives bem genéricos. E que às vezes o dispositivo funciona, mas não funciona como era para funcionar, né? Otimizado, né? Não é otimizado. Não é otimizado. Então, pessoal, a gente vem aqui nessa figurinha aqui que eu coloquei agora, que existem os programas de usuário, que é o WordPad, esses programas que a gente usa aqui, que estão aqui no espaço de usuário. E no espaço núcleo, até então, a gente pensava que só quem estava no espaço núcleo era em termos de software, era o sistema operacional. Só que os drivers também são softwares que também estão no espaço de núcleo. E eles se comunicam com o sistema operacional. Por meio de quem? Por meio de um software. Software independente do dispositivo. O que é isso, pessoal? Isso aqui seria a interface do sistema operacional que vai se comunicar com os drivers. Então, veja, pessoal, que se ele é uma interface que vai se comunicar com o drive, se eu estou com o mouse da Microsoft, esse mouse da Microsoft vai ter um drive. Mas se eu comprar um mouse da Razer, ele vai ter um outro drive, vocês concordam? E ambos têm que se comunicar com o sistema operacional. Então, você tem que ter um software aqui que ele vai se comunicar com o driver de mouses, independente do hardware que tiver. A essa interface do sistema operacional, a gente diz que é um software independente de dispositivo. E em termos de software também, pessoal, a gente também tem os softwares de entrada e saída do usuário, que seriam os sistemas que a gente usa aqui mesmo para imprimir, para esses sistemas de usuário aqui, que é o que está na figura aqui. Então, se a gente for falar de software, digamos que ele tem essas camadas. Eu vou até aqui colocar uma figurinha aqui, e vai resumir aqui. Vou pegar. O software do usuário seria, por exemplo, aquele da HP, por exemplo, para controle da impressora, ou mesmo do Windows que vem para configurar o mouse, teclado. Essas coisas mais, esses do Windows esses mais genéricos, né? Uhum. Então aqui a gente tem, pessoal, do nível mais alto de software para o nível mais baixo. A gente tem o software de entrada e saída do nível de usuário. A gente tem a interface do sistema operacional com o drive. A gente tem o drive propriamente dito. Aqui a gente já está em modo núcleo, né? E a gente tem os tratadores de interrupção. Então, meu amigo, lá nas entranhas tem os tratadores de interrupção, que estão lidando o quê? Com o hardware diretamente. O drive também é um software que lida nas entranhas, né? Porque ele também lida com o hardware direto, né? Mas, enfim, aqui a gente tem essa estruturazinha aqui. Tá certo, pessoal? E agora, nós vamos para a nossa penúltima sessão. Deixa eu ver qual é a sessão aqui. 4, 5. Que é um dispositivo de entrada e saída que a gente nem sabe que ele é um dispositivo de entrada e saída. E que dispositivo é esse, pessoal? O relógio. Como ele é um dispositivo de entrada e saída, então ele tem a parte mecânica dele, que pelo que eu pesquisei, tem até uns relógios que é feito de tipo um cristal, né? Eu tentei entender como é que funciona, como é que é o funcionamento desse relógio de cristal e tudo, mas parte elétrica, eu confesso que eu não consegui entender, não. Mas, enfim, os computadores, ele tem um relógio. Então, se ele tem um dispositivo de entrada e saída, que é um relógio, ele tem um controlador do relógio, ele tem um controlador do dispositivo, controlador do relógio. Só que o relógio ele é um dispositivo de entrada e saída, que eu acho que eu já falei no começo, e você não fica mandando, nas suas funções iniciais. E você não fica mandando informações para ele, recebendo e etc. Por quê? Qual é a função do relógio? Primeiro,
manter o horário. Manter o horário em dia. Isso aí todo relógio faz, isso aí é muito simples. Mas aqui é a parte mais importante dele, pessoal. O que é mais importante do relógio do computador? A gente sabe, pessoal, que o computador é uma máquina que, muitas vezes, para você escalonar, para você chavear de um processo para outro, você tem que ter intervalos de tempos bem definidos. Então, pessoal, a segunda função do relógio é o quê? Evitar que os processos sejam executados eternamente. Oxe, estava falando de uma coisa, falou foi de outra. Entendi, foi nada agora. Pessoal, vocês lembram na aula passada, se a Aline, acho, ou o Johnson não assistiram a aula passada, talvez fique perdido aqui. Mas se você assistiu a aula passada, a gente falou de escalonamento de processo. A gente falou que tem algoritmos que... Escalonamento de processo, pessoal, é o chaveamento de um processo a outro. Então, eu tenho um processo do Chrome e um processo do WordPad. Agora o Chrome vai executar. Agora o WordPad vai executar no processador. E ficar chaveando um processo a outro. A gente viu, pessoal, que às vezes pode ocorrer do quê? Do sistema operacional usar um algoritmo de escalonamento de processos que diz o quê? Cada processo tem 10 segundos em executar. Tendo o processo terminado ou não, depois de 10 segundos, eu vou trocar esse processo por um outro processo. Para quê? Para que todos os processos tenham sua vez de ser executado. E, pessoal, como é que o sistema operacional vai conseguir fazer isso se o computador não tiver um relógio que faça isso? Então, pessoal, todo computador tem um dispositivo de entrada e saída, que é um relógio, que esse relógio, pessoal, esse dispositivo de entrada e saída, ele tem o quê? Controlador de dispositivo. Se ele tem controlador, ele tem registradores, tem buffer. Então, o que acontece, pessoal? Quando um processo ele entra em execução, a cada tique do relógio, por exemplo, você pode incrementar um contador e salvar essa informação no registrador. Quando esse contador chega a determinado valor, você pode gerar o quê, pessoal? O que é que os dispositivos de entrada e saída fazem? Interrupção. Então, quando ocorre determinado período de tempo, esse dispositivo de entrada e saída do relógio, ele pode gerar uma interrupção ao sistema operacional dizendo, ei, passou os 10 segundos. Aí o sistema operacional, opa, beleza, passou 10 segundos, então eu vou trocar o processo A pelo processo B. O registrador é zerado, o relógio começa continua rodando, né? A cada tique você vai incrementando o registrador, passou determinado período, o que é que o relógio faz de novo? Gera uma nova interrupção ao sistema operacional dizendo, ei, passou novamente 10 segundos. O sistema operacional, beleza, então vou trocar esse processo e vou escalonar, vou colocar um outro processo em execução. Então, por que eu trouxe esse dispositivo de entrada e saída aqui nessa aula, pessoal? Para vocês entenderem que tudo está relacionado. Que para que você tenha um escalonamento de processos eficiente, e que a gente viu que tem alguns algoritmos que utilizam esse período de tempo para escalonar os processos, você tem que ter um dispositivo de entrada e saída, que no caso é o relógio, que é o quê? Que é quem vai controlar esse tempo que posteriormente vai ser usado pelo sistema operacional para escalonar. Então, veja como é complexo um sistema operacional, pessoal. Ele tem que lidar com dispositivos de entrada e saída e com os escalonamentos do processo. E que tudo, pessoal, está tudo interligado. Então, pessoal, além dessa característica, o relógio ele pode também contabilizar o uso da CPU e programas. A gente viu também, pessoal, que na aula passada, que muitas vezes o escalonador de processo ele pode utilizar a técnica do processos mais rápidos são executados primeiro. Então, se tem um processo, se chega 2 processos ao mesmo tempo, os 2 estão em estado de pronto. Um processo demora 2 segundos para ser executado. Um outro processo demora 10 segundos. Ele vai colocar aqui em primeiro para ser executado. Processo que demora 2 segundos.
como é que o sistema operacional, como é que o hardware, como é que ele pode saber que esse processo dura 2 segundos, pessoal? Com a utilização do relógio. O relógio, pessoal, ele tem uma série de registradores. Você pode ter o registrador para fazer essas interrupções de relógio, lembrando que a gente falou na aula passada, que essas interrupções de tempo eram interrupções de relógio. Só que ele pode também ter outros registradores que armazenam, por exemplo, a quantidade de tempo que um determinado processo ficou em execução. Por meio de o quê? De um contador. Ele tem um contador lá num registrador, ele vai contando, quando um determinado processo termina a sua execução, ele faz uma chamada do sistema, ele vai para o estado, às vezes o sistema operacional pode encerrar esse processo. Essa informação da execução, da quantidade de tempo de execução, pode estar salva lá no registrador do dispositivo de entrada e saída do relógio. E o sistema operacional pode coletar essa informação. Coletando essa informação, ele pode, sei lá, armazenar no mapa, enfim, ele pode armazenar no mapa a quantidade de processo, quantidade de tempo de duração, e assim descobrir quem são os processos que são executados de forma mais rápida. E ele tendo esse mapeamento dos processos e do tempo de execução de cada processo, aí sim ele consegue enfileirar os processos para escalonar de tal forma que ele coloque os processos mais rápidos primeiro. Deu para entender, né, pessoal? A importância desse dispositivo de entrada e saída, que é o relógio que ninguém nem sabe que é um dispositivo de entrada e saída. O quão importante ele é para a execução dos programas e dos processos pelo sistema operacional. E agora, pessoal, nossa sexta e última está acabando, tá, pessoal? Nossa sexta e última sessão é uma sessão bastante interessante, porque no material que eu estava pesquisando, tinha uma seção muito grande lá falando de disco, que é um dispositivo de entrada e saída, e falando como é que os discos, tem que ser discos SSD, né? Como é que os discos eles armazenam as informações, os setores, as trilhas e etc. Só que eu fiquei muito curioso, eu tinha essa curiosidade, eu fui procurar saber para apresentar para vocês, que é como é que um SSD funciona. E vocês vão ver como é bastante interessante esse tema, pessoal. Pode parecer que não, né? Um HD SSD, como é que ele funciona, mas é bastante interessante, pessoal. Então, nessa última sessão, a gente vai falar sobre discos e memória. Vou dar um espaço aqui. Primeiro, pessoal, vocês já se perguntaram como funciona a memória RAM? A gente sabe, pessoal, que a memória RAM do computador, ela é uma memória que, enquanto o computador está ligado na tomada, ela está armazenando informações. Então, se não houver uma rotina de backup aqui no disco, se ocorrer uma queda de energia aqui, provavelmente eu vou perder esses dados, todos esses dados aqui que eu coloquei no WordPad. Mas por que isso acontece, pessoal? Porque a memória RAM, ela é basicamente formada por transistores e capacitores. Esses dois dispositivos juntos, eles formam eu vou chamar de elemento para ficar mais fácil, eles formam um elemento, e esse elemento, ele consegue armazenar um bit 0 ou 1. Como? A gente sabe que o transistor, ele amplifica ou diminui um sinal elétrico. E o capacitor, ele é um dispositivo eletrônico que armazena as informações, armazena uma quantidade de elétrons, digamos assim, armazena energia. Né? Então, a gente imagina que a gente tem um balde, esse balde é um capacitor, a gente tem o transistor, que seria como se fosse a torneira, que permite a passagem ou não de elétrons, né, para dentro do capacitor. Só que o capacitor, ele é um balde que armazena elétrons, e quando o balde está cheio, quando tem uma quantidade de elétrons no balde, quando o balde está cheio, isso indica que o quê? Que um bit é 1. O valor dele é 1. Por quê? Porque ele está carregado, digamos assim. Quando você não tem elétrons, você não tem corrente, você não tem eletricidade ali no capacitor, é 0. Qual é o problema da memória RAM, pessoal? O capacitor, ele é como se fosse um balde furado.
Então, à medida que os elétrons eles são armazenados, o capacitor ele consegue armazenar os elétrons ali no seu dispositivo, esses elétrons eles acabam escapando. Digamos que tem um buraco no balde e esses elétrons vão escapando ao longo do tempo. O tempo vai Ele passando e ele descarrega, vai né? perdendo. O que eu quero dizer, pessoal? Ele vai descarregando. Então, quando ele descarrega, você precisa, para manter aquele capacitor cheio, e para aí você ter o dado que aquele bit é 1, você precisa que constantemente esteja passando corrente, ou seja, que constantemente elétrons estejam indo para dentro do capacitor. Então é por isso, pessoal, que você precisa que o computador esteja ligado na energia para que as informações gravadas na memória RAM fiquem salvas. Por quê? Porque quando você desliga a energia, os elétrons vão escapar de todos os capacitores, que são milhares numa memória RAM, e quando você perder todos esses elétrons, todas as informações, você não sabe mais quem é que é 0 e quem é que era 1. Porque todos os baldes eles estão secos. Deu para entender a analogia? O balde cheio seria o bit 1. O balde seco seria o bit 0, seria o valor 0. O balde cheio seria o valor 1 do bit. O balde seco seria o valor 0. Se todos os elétrons escaparem, ou seja, tinha um furo no balde, tudo escapou, então, consequentemente, tudo é 0. Se tudo é 0, você não sabe mais, você perdeu as informações. Então, é por isso que quando a gente desliga o computador da tomada, fatalmente as informações que estão na nossa memória RAM são perdidas. Beleza, então por que você falou isso e você me disse que você ia falar sobre SSD? Por quê, pessoal? Porque eu achei interessante explicar primeiro como é que funciona a memória RAM. Como funciona, agora a gente vai ver o tópico principal, que é como funciona o SSD. Que esse daqui, pessoal, vai dar um nó na cabeça de vocês, mas é bastante interessante. O que é que acontece, pessoal? Você precisa ter uma estrutura, um disco, que quando você encha de elétrons um determinado compartimento, quando você desligar na tomada, esses elétrons não escapem. Resumindo, pessoal, você tem que tampar o buraco que tinha lá no capacitor. Você tem que arranjar uma forma de, mesmo desligado da tomada, ele continuar carregado. O determinado balde continuar cheio, continuar carregado. Então, esse é o princípio dos HDs normal e vai ser o princípio aqui do SSD. O que é que acontece, pessoal? A gente tem 3 tipos de materiais. Primeiro, os materiais condutores, que são materiais onde os elétrons fluem de forma onde você não tem resistência, o que é um material condutor de eletricidade, pessoal. Por exemplo, o cobre. Ele é bastante condutor de eletricidade. Por quê? Porque os elétrons navegam por ele sem dificuldade. A gente tem os materiais que não são condutores, como o vidro, que significa o quê? Que a corrente elétrica não passa muito ali. É difícil dos isolantes, elétrons... né, que chama. os isolantes. É difícil dos elétrons atravessarem a estrutura dos materiais que são isolantes, que não são condutores. E a gente tem um terceiro material, que são os materiais semicondutores, que estariam no meio do caminho. Ou seja, os elétrons eles nem trafegam com tanta facilidade, mas nem com tanta dificuldade. Fica ali no meio termo. Qual é o principal semicondutor utilizado na computação? Silício. O silício é utilizado para fazer os HDs SSD. E onde foi que vocês ouviram falar desse silício, bem famoso? No Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é onde estão, eu não sei se é Califórnia, o estado lá do Flórida, sei lá, que é nos Estados Unidos, mas é onde estão o quê? Todas as grandes empresas de tecnologia estão no Vale do Silício. Esse material ele foi tão importante para a computação, por ser um semicondutor, que deu lugar a esse local e todas as empresas de computação estão lá. Apple, Microsoft, Google, está tudo lá no Vale do Silício. Então, pessoal, a gente tem que um HD SSD, ele é formado de
placas de silício. Eu vou colocar aqui uma figurinha aqui para exemplificar, certo, pessoal? Imagine, pessoal, que essa partezinha branca aqui, do centro, ela é como se fosse uma placa de silício de tamanho microscópico, bem pequenininho, bem pequenininho. Uma plaquinha de silício. O que é que acontece, pessoal? Se você colocar, e esse material aqui é um semicondutor, se você colocar uma carga positiva aqui nessa plaquinha, consequentemente, você vai atrair uma série de elétrons para essa plaquinha. E os elétrons vão ficar tudo agrupados nessa plaquinha. Quando esses elétrons estão agrupados nessa plaquinha, uma quantidade significativa de elétrons, você tem que esse valor é 1. O valor em bit, digamos assim, é 1. Quando você tem poucos elétrons aqui nessa plaquinha, ou nenhum, esse valor é 0. E assim o HD sabe e mapeia, né, os bits 0 e 1 das informações. Beleza. Mas o que é que acontece, pessoal? Assim como o balde que era furado lá da memória RAM, quando você aplica uma carga positiva aqui, os elétrons se juntam nessa plaquinha de silício, ele é um semicondutor. Provavelmente os elétrons eles vão correr e escapar dessa placa. Mas, atualmente, ao longo do tempo, você vai acabar o quê? Os elétrons vão escapar. Diga. Repita, por favor, porque deu uma falha deu uma travadinha, sabe? Acho que cai. Deu uma travadinha. A internet deve ter. Nessa plaquinha aqui, pessoal. Nessa plaquinha aqui do centro, pessoal, a gente tem como se fosse uma plaquinha de silício de tamanho microscópio. Quando você aplica uma carga negativa, positiva aqui, nessa plaquinha, você junta uma quantidade de elétrons. Quando você tem uma quantidade significativa de elétrons, você diz que esse valor é 1. Se você não tem elétrons, esse valor será 0. E assim o HD, formado de milhares disso aqui, ele consegue mapear zeros e uns e consegue construir a informação. Beleza. Só que ele aqui é um semicondutor. Fatalmente, se você unir uma quantidade de elétrons aqui nessa plaquinha, mas se você desligar a energia, e esses elétrons vão acabar se dispersando. Esses elétrons vão escapar. Fatalmente. Então, o que é que você precisa fazer? Rapaz, eu preciso colocar um isolante, e é esse quadrado aqui de fora, que é como se fosse uma barreira, para que esses elétrons eles não escapem da minha plaquinha de silício, eles fiquem tudo concentrado aqui dentro. Então, se você tem uma quantidade de elétrons aqui, você tem uma barreira isolante e os elétrons não conseguem escapar, mesmo sem energia, você consegue manter os elétrons aqui e você consegue depois verificar os valores 1 e 0 presentes no HD. Beleza, então aqui essa barreira é como se fosse ele tivesse tapado o buraco lá do capacitor, permitindo que essa plaquinha não descarregue. Ok, entendi. Mas você já pararam para pensar como é que esses elétrons eles entram aqui dentro? Cadê a porta aqui dessa placa? Cadê a janela? Cadê a porta aqui dessa plaquinha aqui? Que eu não estou vendo. Aí você diz, bom, fatalmente, os elétrons eles vão vir, vão bater nessa barreira e vão entrar. Beleza. A primeira coisa que a gente pode pensar é o quê? Aplicar uma força no elétron de tal forma que ele consiga quebrar essa barreira. E assim consiga entrar na minha plaquinha de silício. Só que se eu fizer uma força tão grande que eu quebre a barreira e permita que o elétron entre, fatalmente o elétron vai sair também porque a barreira está quebrada. Então, pessoal, essa barreira aqui, ela não tem porta e não tem janela. Ela não permite que os elétrons saiam. Aí você fica, oxe, como é que eu vou botar as coisas aqui para dentro? Se não tem porta, não tem janela, como é que esses elétrons vão entrar aí dentro? Aqui é que entra a viagem, pessoal. Aqui entra a viagem. Vou colocar outra imagenzinha aqui para exemplificar. Que aqui envolve até, pessoal, física quântica. Eu achei muito interessante, então por isso que eu trouxe para vocês. Em física quântica, pessoal, as posições dos elementos não têm um valor definido. Elas são prováveis de acontecer. Então, imagine, pessoal, vou fazer uma analogia que agora eu não entendi foi nada, mas vou fazer uma analogia aqui. Imagine que você está jogando boliche
e você joga a bola de boliche e vira de costa para os pinos, para a pista. Há uma probabilidade, vocês concordam que há uma probabilidade, se você cortar o tempo ali, há uma probabilidade da bola ir no centro, ir para a esquerda, ir para a direita. Você não sabe por quê? Porque você não viu para onde a bola foi. Então, há certas probabilidades da bola estar em diferentes espaços ao mesmo tempo, no centro, na esquerda e na direita. O que é que acontece, pessoal? Quando você aplica uma carga positiva, veja que tem um maisinho aqui e os elétrons estão do lado de fora. Então, os elétrons eles vão ser atraídos para aqui, para perto da borda, para perto do isolante. Nessa posição que ele está perto da borda, existe uma probabilidade do elétron estar dentro ou estar fora dessa caixinha aqui. Por quê? Deus sabe, a física é assim. Mas existe uma probabilidade, e não é uma probabilidade pequena, porque a gente está aqui em nível quântico, desse elétron estar dentro e estar fora. Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, quando ele se aproxima da borda, atraído pela carga positiva, ele tem uma probabilidade de estar fora e estar dentro. Então, devido a essa probabilidade significativa dele estar dentro, se isso se confirmar, o elétron ele é teletransportado de fora da barreira para dentro da barreira. E é assim que os elétrons entram dentro da gaiola. E uma vez dentro da gaiola, eles não conseguem escapar porque a gaiola é isolante. Creio eu que quando você quer limpar o dispositivo, zerar esse dispositivo, talvez você aplique uma carga negativa, os elétrons vão se aproximar da borda da parte de dentro, o mesmo evento quântico ocorre, a probabilidade dele estar dentro e dele estar fora da barreira, e porventura ele vai estar fora e assim ele sai de dentro da barreira. Ou seja, pessoal, no nível quântico ocorre meio que um teletransporte do elétron de fora para dentro. E assim é que a gente consegue ter. Vocês imaginavam, pessoal, que o seu HD de SSD, que às vezes você comprou e colocou aí no seu computador, por trás dele tem esses conceitos aqui? Eu, particularmente, achei bastante interessante, então por isso que eu trouxe para vocês. Aí vocês podem se perguntar, mas se isso é uma lei da física, por que isso não se aplica a gente aqui? Porque, pessoal, quanto maior a massa, quanto mais complexo é a estrutura, menor é a probabilidade desse evento ocorrer. Esse evento é, se eu não me engano, é sobreposição de espaço, é alguma coisa do tipo. Então, assim, pessoal, quando eu encosto na parede aqui, de fato existe uma probabilidade de eu estar desse lado da parede ou do outro lado da parede. Só que devido ao meu corpo ser grande, complexo, etc., a probabilidade é tão baixa que eu esteja do outro lado da parede que a gente diz que é zero. Então é por isso que eu não consigo atravessar a parede. Porém, quando a gente está em nível quântico, de elétrons, prótons, etc., essa probabilidade dele estar de um lado de uma parede, por exemplo, ou do outro lado da parede, ela é bem mais significativa. Então, é meio como se os elétrons, a nível quântico, os elétrons é meio como se eles se teletransportassem e atravessassem um corpo sólido, digamos assim. E uma vez dentro dessa estrutura, mesmo que você desligue a energia, os elétrons não conseguem sair, e assim você consegue armazenar o valor 1. Se você tem os valores 1 e 0, você consegue armazenar as informações. E com isso, pessoal, a gente termina a aula de hoje. Gostaram aí? Eu, particularmente, não sabia. Eu fiquei bastante interessado em saber, né? Mas como é que os HDs, como é que os SSDs funcionam? Porque que guarda, pois é, isso né? aqui, pessoal. Quando a gente vê lá, assistindo os filmes da Marvel lá, a nível quântico, outras leis funcionam de forma diferente, as coisas. Então, pessoal, e a gente pensa, nossa, isso aí é uma coisa, vixe Maria, é só... E a gente está usando isso no nosso dia a dia, está aqui na minha frente, aqui, porque esse computador aqui tem um HD SSD,
E essas propriedades estão aqui e às vezes a gente não sabe. Então, o SSD você não precisa fragmentar, igual o HD. Creio que Porque o não. HD, no Vamos caso, olhar. ele tem... Hã? Não, falei que respondi aqui. Mas pode falar. Sim. Porque o HD, como ele tem aquela... funciona com alocação, aí acaba ficando... Quando você gravando e apagando, aí fica os fragmentos. Já no SSD não ficaria isso, né? Não, porque você só descarrega, você É, só expulsa os elétrons ou coloca para dentro das plaquinhas. E lembrando que isso aqui, pessoal, é nível nanoscópio, é bem pequenininho. Cada estruturinha dessa daqui que eu coloquei aqui é nível tipo quântico mesmo. É tanto que tem que ter fábricas especiais para criar os HDs, SSDs, etc. Tem toda uma estrutura especial para criar isso aqui, porque não pode ter nem um grãozinho de poeira, nada. Eu vi que essas fábricas aqui, que essas salas que fabricam aqui esses HDs, essas estruturas, são 30 vezes mais, acho que é 30 vezes mais limpas do que uma sala de UTI, de cirurgia. Para você ver o nível que é para fazer isso aqui. Pessoal, eu vou parar aqui a aula, porque eu acho que já está dando mais de 1 hora, e a gente pode conversar depois, porque senão vai ficar muito comprida o vídeo depois, tá? É verdade. Para quem está acompanhando aí e assistindo depois, pessoal, espero que você tenha gostado da aula. E até a próxima. Vou parar aqui a gravação. então, mudou a tecnologia também do SSD, né? Porque o SSD